Estamos online. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar para franquias. Eu sou o Yuri, o seu host aqui da webinar, e hoje estou com uma convidada mais especial que conheci, se eu não me engano, esse ano ainda, né? E a gente já vem com uma parceria bem forte aí. Mas não quero falar muito, quero fazer já uma introdução aqui. Esse webinar de hoje, o episódio de hoje é para falar exatamente sobre projetos arquitetônicos, que é um caso assim que faz parte do dia a dia de uma franquia. Então, assim, essa webinar é para trazer convidados de franqueadoras também, mas nada também quem está ali envolvido no dia a dia. Estava aqui conversando agora, né, com a Bárbara, que aí tem o seu escritório de interiores, e exatamente falando sobre como o projeto arquitetônico faz parte do modelo inicial da franquia muito antes de começar. Então, Bárbara, já quero passar para você a bola e já começar aqui para depois você se apresentar, deixar uma introdução inicial aí. Você consegue daí já nos explicar o que seria essa padronização de projeto, aonde que um arquiteto se envolve no início de uma franquia, e obviamente lembrando, antes de passar a bola, que o objetivo dessa webinar já são para franqueadores, tanto para quem está começando, mas também para quem já está em estágio de tração aí. Então, acho que o objetivo pode ser bem técnico aí, fica à vontade e seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Bom dia, eu sou a Bárbara, nós somos um escritório de design de interiores aqui em Curitiba. A gente atende franquias, né, do país inteiro, a gente não se limita só na nossa região. E assim, hoje eu trabalho com... Já comecei a trabalhar com uma franquia 3 anos atrás, né, e hoje estou trabalhando com duas, que uma no segmento de lavanderias e outra de hot dog, né? Então, as duas estão em momentos diferentes, né, nessa caminhada. A de franquias, a gente já está com quase 40 lojas implantadas, umas 30 lojas em implantação, né? Então, é um processo bem dinâmico, assim, acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? E a do hot dog, a gente está em fase de implantação, fase de estruturação de projeto, né? Para começar a lançar a proposta de franquia, né? Então, assim, como que começou? A lavanderia, por exemplo, a gente começou já tinha 3 lojas, né? Eu fui até o local das 3 lojas, que é em Santa Catarina, peguei todo o aspecto assim que eles queriam manter de padrão, né? Então, assim, já existia mais ou menos um padrão, mas não existia um projeto fixo, aquele projeto assim que todo mundo vai seguir, né? Então, esse foi o meu trabalho. Começando ali com eles há 2 anos atrás, não, perdão, há 1 ano e meio atrás, e aí a gente começou a melhorar, né? Melhorar o projeto, melhorar a questão de imobiliário, questão de fluxo, né? Para a gente conseguir padronizar tudo. E a questão do hot dog, que a gente começou agora esse ano, eles entraram em contato comigo porque eles precisavam implantar um projeto, eles precisavam criar um projeto padrão, né, para a franquia deles. Eles têm 2 lojas já, mas 2 bem diferentes uma da outra, assim, né? Tinha, assim, o piso, a pintura e o teto era a mesma coisa, mas não tinha, assim, aquela identidade visual que você bate o olho e fala, não, isso aqui é uma franquia, né? Todo mundo segue o mesmo padrão, tem todo um protocolo para seguir e tal. E aí eu fui chamada para eles e a gente fez 3 modelos de loja para começar a fazer os orçamentos para eles descobrirem quanto que aquilo ficaria. Assim, a gente nunca pode falar que um orçamento vai bater sempre em todas as regiões do país, porque a gente já percebeu também que existe uma variedade gigantesca assim de valores, né, de mão de obra, de material, né, no país inteiro. Assim, é bem diferente. Então, a gente conseguiu criar esse modelo padrão, né, para a franquia ali, por exemplo, do hot dog. A gente fez 3 opções, né, uma de loja para atendimento mesmo, uma loja só para delivery e uma loja só para container, né? Então, agora os meninos estão com o meu projeto, eles estão orçando, né, todo o mobiliário, todo o maquinário, né? Quando envolve comida, refeição, alimentação, é um pouco mais complicado, né, para dar início, porque tem toda a questão de regulamentação, né? Mas eles estão caminhando e a gente ainda não começou a implantação. Já a lavanderia, que é o que eu tenho bastante experiência, um projeto começou lá do início e hoje ele já é um projeto diferente, muito melhorado,
né? A gente vai melhorando ele aos poucos, não é uma coisa engessada, mas sempre mantendo aquela visão ali da identidade visual da marca, né? A gente não perde isso. Então, Então, mas então pegando esse gancho, assim, ó, são duas experiências totalmente em momentos diferentes, né? Que eu, querendo ou não, você pegou a lavanderia Aquamagic, né, lá no começo. Hoje vocês já estão com mais de 40 unidades e mais 30 em implantação, então, querendo ou não, são mais de 70 projetos que passaram pela tua mão. E aí você está em um outro momento, que é uma outra franquia que está pensando em franquear, e já decidiu falar com você exatamente por um modelo inicial de padronização. Então, exatamente. O que você diria, assim, que desse teu aprendizado de, pô, foi lá de uma franquia que estava com 3 unidades, ou imagino devia ser até unidade própria, não duvido, né? Era, né? E aí, era as 3 deles já. Era as 3 deles, 3 eram dos proprietários. E aí eles têm uma história super bacana. E aí eles te chamaram, e assim, o que você entendeu dessas 70 unidades que você já elaborou os projetos, que da parte de padronização foi a mais importante? O que você consegue padronizar, o que você não conseguiu, o que você percebeu que foi besteira, que envolve essa importância de conseguir fazer tão rápido as 70 unidades? Quando a gente começou a Aquamagic, não tinha um memorial descritivo, sabe? A gente entregava ali o projeto e aí eu ia descrevendo ali no próprio projeto o que era para colocar e tal. Então, assim, a elaboração do memorial descritivo foi um ponto primordial, sabe? Porque nele eu consegui colocar todos os nossos padrões. Então, tinta, piso, o modelo de forro, o tipo de luminária, quais as longarinas que a gente, quais o mobiliário em si que a gente permite. Nesse memorial descritivo, para facilitar para o franqueado, a gente colocou links de sugestão de compra. Então, assim, mas eu não encontrei esse. Não, então tem um link ali que você pode comprar pela internet, né? O que ajuda muito na padronização é manter um único profissional à frente disso, né, que saiba o que está fazendo, porque assim, é muito difícil quando a gente envolve criação. Né? Eu crio de um jeito, você cria de outro, você tem uma interpretação diferente da minha, né? Então, assim, foi muito bom para a franquia a gente ter esse setor de projetos bem firmados, assim, sabe? Tipo, não, é você que vai fazer e você que vai estar à frente de todas as obras. Então, assim, se acontece algum problema, por exemplo, lá do Pará, o pessoal não conseguiu encontrar o piso. Não tem problema, a gente é flexível nisso, sabe? Porque a gente entende que realmente não vou mandar um piso daqui do sul para lá, né? Porque precisa ser aquele piso. Não, a gente busca sempre algo similar, né? Mas tendo o memorial descritivo, ele já ajuda muito nessa padronização, nessa procura de imobiliário que vai dentro, né? De revestimento e tudo mais. E essa conversa diariamente com o franqueado e com a franqueadora também, sobre o que dá para melhorar, o que dá para mudar, o que é flexível e o que não é, porque tem coisas que dá para ser flexível, mas tem coisas na franquia que não podem, que, por exemplo, no nosso caso, é a área técnica, né? A gente precisa ter a nossa área técnica ali, no caso, para as máquinas, todas iguais, todas com o mesmo padrão, né? A gente tem as nossas especificações, então, assim, algumas coisas a gente abre mão, outras coisas a gente bate o pé e fala, não, tem que ser dessa forma. E tem também aquele padrão de qualidade, né? Eu avalio de quase que diariamente todas as obras que estão em implantação, mando ali mensagem no grupo, falo, pessoal, me mandem fotos para eu ver como é que tá ficando, e quase sempre tem erro. Quase sempre a pessoa que está executando acha, eu achei melhor fazer assim, ou eu não interpretei desse jeito, não entendi o projeto e aí fiz de uma outra forma. Então, esse contato com o franqueado diariamente, para nós, é muito importante, sabe? Assim, eu devo ter ali uns 70 grupos de WhatsApp da Aquamagic, que eu todo dia um monte de pergunta, um monte de coisa. Eu falo também, dou liberdade para eles passarem o meu contato sempre para os prestadores de serviço, para ter esse canal muito facilitado, né? Não engessar esse negócio de tipo, eu vou ter que mandar um e-mail solicitando uma dúvida. Não, eu sei que obra acontece, né? É uma coisa muito dinâmica. Então, eu tento responder o máximo
o mais rápido possível, né, todo mundo, e de uma forma coerente, né, uma forma que seja uma resposta, sim, sempre a mesma para todos. Então, por isso que é muito importante ter um setor de projetos, né, a pessoa que está pensando em fazer franquia, primeiro de tudo, além do escopo todo da franquia dela, ela tem que ter um setor de projetos que vai direcionando o que é bom, o que não é, como que a gente vai atender também o cliente, sabe? Essa questão da como que eu posso te falar? De ter uma padronização de atendimento, sabe? Uhum. Tipo assim, existe processos, existe prazos, então tudo isso bem estipulado pelo setor de projetos, isso facilita a implantação, sabe? Então você diria que, assim, pelo que você acabou de comentar, algumas coisas você mesma, como projetista principal, você já até abre mão em prol, às vezes, de facilidade ou da regionalização. Pelo que eu entendi da tua parte, você tem algumas pequenas coisas que, cara, isso aqui não dá. E uma das coisas que eu imagino, queria que você me corrigisse, eu imagino que seja a identidade da marca. Então, Sim. beleza, o piso pode ser, às vezes, um similar, porque realmente não está encontrando. Mas, pô, você tem que saber que você está entrando numa marca XYZ, né? É Isso mais ou vai. menos isso? Isso a franquia ela não é uma casa de ninguém ali, né? Então existem regras para seguir. Então, por exemplo, tinta é muito importante seguir, né? Porque a cor ela remete muito à marca, então a gente sempre tem que estar insistindo para que compre a tinta certa, para que faça o efeito, né? No nosso caso lá, marmorato certo. A questão da logo é muito importante, sabe? Que tipo assim, às vezes a gente manda o nosso projeto da logo de ACM e aí entra o pessoal da gráfica perguntando para mim se dá para fazer de lona. Eu falei, não dá para fazer de lona. Eu sei que é mais barato, sabe? A gente sabe o preço das coisas, mas assim, a gente não abre mão de certas coisas, né? Então, portal, né? O que chama atenção, né? Por exemplo, em todas as nossas lojas a gente tem pendente em cima da mesa, isso, sabe? Essas coisas assim são sempre batidas na tecla assim, ó, isso aqui eu não posso mudar. Né, isso aqui, a gente tem um porquê de tudo isso, entendeu? Tipo, ai, Bárbara, eu quero mudar a mesa de lugar. Posso colocar a mesa no cantinho ali? Não, a mesa é sempre na frente das máquinas, por exemplo. Porque tem toda uma logística que a gente pensa, né? No meu caso, estou falando de lavanderia, mas assim, se você for falar de um restaurante, tem o fluxo, né? Tem o fluxo de quem entra na cozinha, tem o fluxo de quem sai da cozinha, tem o fluxo de quem está no caixa, quem está, sabe? Então, essa questão de operação é a gente que pensa. Às vezes o cliente acha que é só estética, mas não. Tudo tem um porquê, né? A gente pensa muito bem na circulação, a gente pensa sempre no melhor cenário. Quando a loja estiver cheia, como é que vai funcionar isso? Né? Então, assim, algumas coisinhas a gente é flexível, mas na maioria das vezes a gente tem que bater o pé, né? E tem que falar com o prestador de serviço, porque às vezes o prestador de serviço acaba ali falando ali no ouvido do franqueado, tipo, não, faz dessa forma que é melhor, não tem problema, não vai mudar nada, não. Por isso que é interessante, sabe, a gente ter esse setor de projetos bem definido, porque aí somos nós que nos indispomos, no caso, com o pessoal da obra, né? A gente faz essa ponte para o franqueado que não entende muito de obra, não entende muito do processo como um todo. Às vezes ele não sabe, às vezes ele não sabe, não sabia, por exemplo, que eu achei que a cor era parecida e autorizei pintar de outra cor. Não pode ser assim. Então aí eu vou lá, ligo para o pessoal e falo, pessoal, vamos ter que mudar isso, vamos ter que fazer assim. Então é flexível, mas não é. Sim, não, com certeza. Acho que assim, porque se você muda a identidade. Não é à toa que ele comprou uma franquia. Se ele quisesse criar, vou pegar o teu exemplo, né, de lavanderia, ele poderia criar a própria e se virar, mas não é à toa que ele está comprando uma franquia que já tem um know-how, que entende por que a mesa tem que estar na posição X, por que as máquinas estão lá, por que tem que ter uma área técnica. Mas então, o que você já sentiu dessas várias unidades que você já elaborou e até ajudou a executar? O que você sentiu que é o mais difícil de padronizar e que você mais flexibilizou? Sei lá, é o piso, é o cor da tinta, é a pastilha? O que é que você realmente, isso aqui está tranquilo, eu sinto que é mais normal ter que se flexibilizar? O que a gente mais sente dificuldade nos nossos franqueados hoje são a questão do revestimento mesmo, né? Piso, pastilha, né? Em
áreas do Brasil, por exemplo, a gente indica no nosso memorial descritivo as tintas souvenir, mas tem lugar no país que é extremamente difícil de achar essa tinta. Eles trabalham com Sherry Williams só, entendeu? Ou coral. Então, isso daí fica complicado, porque assim, mesmo que a pessoa fale, é da mesma cor, é do mesmo tom, não é. Não é igual, nunca é igual. Então, assim, e imobiliário, né? Imobiliário é uma coisa assim mais complicada, mas como a gente, graças a Deus, tem a internet hoje, né? A gente consegue comprar tudo pela internet, às vezes demora um pouco mais, né, para chegar, mas o pessoal tem conseguido comprar tudo que está no nosso memorial descritivo, assim, sabe? Mas basicamente é o piso, né, e a tinta que é difícil de encontrar. O restante, por isso que é interessante a gente planejar o projeto, né? Porque assim, quando a gente vai falar de franquia, a gente tem que entender que a gente tem que vender algo que é fácil de montar também. Não é um bicho de sete cabeças, não vai ser cheio de frufru, né? Existem franquias que são realmente a identidade visual é a pegada, e aí ela sim é um pouco mais complexa, mas na nossa proposta ali, a gente precisa facilitar para o cliente também, né? Então, a gente elaborou um projeto que é fácil de executar, né? Que é fácil de encontrar as coisas, porque tudo isso foi pensado muitos e muitos meses, assim, para até a gente chegar num ponto que falou assim, não, fechou, o projeto tá top. Tanto que a nossa franquia hoje, ela é campeã em vendas justamente pela identidade visual. Existem várias outras lavanderias no mercado, né? Eu não sou vendedora de franquia, mas eu já fiquei sabendo do time de venda que, assim, é muito mais fácil vender, por exemplo, a nossa, pela identidade visual. Os clientes, o franqueado, o futuro franqueado, ele prefere a nossa porque ela é mais bonita. Entendeu? Então, assim, até para pensar numa futura franquia, é interessante você pensar que, assim, não dá para pensar só no valor, né? Porque eu sei que, assim, a pessoa que está pensando em fazer uma franquia, ela vai falar assim, meu Deus, mas se eu colocar lá que o cara vai gastar, sei lá, 300 mil para fazer uma franquia, ele não vai querer. Mas o que chama atenção, o que mantém as pessoas dentro de um ambiente é o conforto. Né? Então, assim, se você está num espaço confortável, um espaço bonito, um espaço aconchegante, que tudo é bem pensado, a iluminação é gostosa e tudo, é muito melhor. As pessoas ficam mais, as pessoas publicam mais, fazem fotos, entendeu? Do que um lugar feio, de um lugar barato, digamos assim, entendeu? Então, a gente começou a perceber, quando começou a vender, os franqueados falaram, eu escolhi a Aquamagic pelo visual, pelo projeto, entendeu? Então, eu fico muito feliz. Aí você ficou feliz da vida, né? Ganhei meu prêmio do ano. Que legal. Mas e aí, legal. Partindo, a Aquamagic, a gente já fez também, a gente não quero ficar falando muito da Zin, mas a gente participou de muitas execuções já da Aquamagic, e o que eu percebi é que a Aquamagic está em vários estados do Brasil, em cidades às vezes que eu não conhecia, eu parti a conhecer por causa da Aquamagic. E aí a minha dúvida é, na parte de projetos, está sendo um desafio ou está sendo mais tranquilo em relação à parte do projeto? A parte de você pensar em normas, assim. Está sendo um baita desafio, assim, porque a gente tem que lidar com pessoas, né? Então, a gente lida com prestadores de serviços que interpretam o teu projeto, né, de forma diferente. A gente já tem aí mais de 70 projetos enviados e todo dia eu recebo a mesma pergunta, assim, de diferentes formas, assim, de diferentes interpretação. Então, a gente percebe que a parte técnica, né, a questão dos prestadores de serviço, isso já é um problema, assim, instalar piso, qualquer pedreiro faz, instalar forro, qualquer pedreiro faz. Agora, assim, fazer infra de máquina industrial, que é o nosso caso, já é um pouco mais complicado. A parte elétrica envolve um monte de coisa, sabe? Não é só arrumar a parte elétrica da loja, você tem que pensar na elétrica que está do poste entrando ali para ver se alimenta certinho. Então, assim, existe hoje uma dificuldade na interpretação, sabe? Da necessidade de cada ponto, né? Então, tipo,
A gente teve casos assim do prestador de serviço colocar a caixinha de tomada e não passar a fiação. Ô, louco. Então, assim, Aí, se eu estou pedindo uma tomada para uma máquina, é óbvio que ela tem que deixar, ele tem que deixar a tomada está... funcionando. Não, o técnico foi lá, né? Viajou para ir lá montar as máquinas e não tinha tomada instalada, só tinha caixinha. Entendeu? Então, assim, é uma coisa meio óbvia, E, assim, o problema foi, o franqueado não fez o vídeo certinho, me mostrando ali como é que tava. Ele falou assim, não, tá tudo funcionando, mandou a foto, e pela foto a caixinha tava ali, a gente, não, beleza, tá tudo ok. Porque a gente faz um checklist, sabe? A gente faz, assim, um checklist para liberar a ida do técnico, né? Que no nosso caso a gente precisa fazer isso. Então, além do checklist semanal que a gente vai fazendo para saber o que está acontecendo, né, essa prestação de contas, a gente faz o checklist final para saber se ela está apta a inaugurar, se ela está apta a receber a instalação das máquinas e tudo mais. No nosso caso, funciona dessa forma, mas assim, a gente tem essa comunicação assim com os fornecedores em diversas regiões do país, ela é totalmente diferente de região para região, a gente já percebeu. E é um desafio, assim, para nós, sabe? É bem desafiador. Mas tem alguma coisa que você percebeu que não só envolvendo a parte da execução, mas que no projeto você teve que readequar por conta da regionalização ou você consegue ainda mesmo assim criar um único modelo em que fica fácil para todo mundo entender, o que fica difícil é a execução mesmo? Não, a gente conseguiu fazer o projeto ser executado em todas elas, em todas as regiões, a gente conseguiu manter aquele padrão e todas as lojas estão saindo iguais, né? O que difere de loja para loja em relação a projeto é a estrutura mesmo da loja, né? Então, a gente pega uma loja menor, uma loja maior, a gente consegue encaixar mais coisa, enfim, mas isso muda. Agora, a questão de execução tá dando tudo certo, a gente consegue falar para os nossos fornecedores o que a gente precisa e graças a Deus eles estão conseguindo executar, assim, mas não o que muda de região para região é o tato, é a conversa, assim, sabe? Tem gente que resolve fazer de uma forma diferente, tem gente que já é muito correta ali em tudo que faz, então todo dia tá ali me perguntando alguma coisa, mas assim, questão de ter que mudar o projeto por causa da região que a gente está fazendo, isso não aconteceu. Não aconteceu. O que acontece é a estrutura da loja em si ter algumas especificações diferentes, por exemplo, assim, a gente já teve a loja lá, por exemplo, de Macaé, né? O prédio onde a gente ia instalar não permitia furar as paredes para sair a exaustão, e já existiam pontos ali. Então, assim, a gente tem que adequar um projeto, né? Fazer essa adequação de acordo com que cada um. Por exemplo, tem loja que cabe caixa d'água. Tem loja que não cabe caixa d'água para a gente colocar, então é só a caixa d'água do estabelecimento lá que eles têm. Já aconteceu de ter loja que não tinha esgoto, era fossa. Na Bahia tem muito disso, né? Não tem esgoto, é fossa. Daí eles me perguntaram, Bárbara, e agora? Como que a gente vai fazer se a gente trabalha com água e tudo mais? Daí eu fui atrás, eu pesquisei e tal, e eu falei para eles, né? Falei, olha, gente, o que acontece é que vocês vão ter que estancar a fossa com mais frequência. Que é muita Né? água, né? Não tem problema e tal. Mas assim, é novidade para mim, né? Eu nunca tinha feito uma loja de lavanderia sem esgoto, né? Mas lá na Bahia é muito comum. Não é saneado ainda, né? E pensando assim, acho que foi a primeira coisa que eu te perguntei quando eu te conheci, eu falei assim, cara, você tá com 70 unidades agora, eu acho que estava um pouquinho menos na época, mas e fazendo e respondendo e cumprindo os prazos do projeto. Como é que você está fazendo para fazer isso? Você tá e ainda é mãe ainda, né? Sabe o que foi engraçado? Ainda tenho um bebê de 3 anos ainda. Eu falo bebê porque, assim, se eu achar que é uma criança, eu vou tratar ele diferente. Quando a gente começou a Aquamart, que o Diego e a Carlise me falaram assim, a gente está com uma pretensão aí de abrir umas 3, 4, 5 lojas por mês. Nossa, no melhor cenário, né? Mas 5 por mês. Já chegou de eu fazer projeto por mês, assim, acho que uns 14.
Sim, por mês, todo mês coisa nova, né, acontecendo, e assim, é coisa nova acontecendo, e mais as que a gente já entregou estão sendo implantadas. Então, assim, chegou um momento que eu não dei conta mais sozinha, né? Antes eu fazia o projeto, eu fazia o detalhamento, que é muito demorado, né? E eu elaborei junto com a franquia o memorial descritivo, que isso já aliviou um pouco também. E eu faço ainda, né, o atendimento da franquia, dos franqueados e dos prestadores de serviço. Então, hoje, eu tenho 3 pessoas que trabalham junto comigo que fazem a parte técnica, né? Então, assim, o detalhamento, ele não muda, porque eu trabalho de uma forma diferente. Normalmente, as pessoas, os arquitetos, eles costumam enviar o primeiro projeto detalhado, que são as cotas, né, as medidas e tudo mais, a planta baixa, corte, e aí depois entra para a parte visual. O que eu entendi? Que o franqueado não manja de projeto, né? Eles não manjam de técnica e tudo mais. Então, para evitar a questão das alterações, depois de todo esse serviço de detalhamento já está feito, o que a gente faz aqui? Eu faço o projeto 3D baseado nas medidas que eles me mandam, né? Dou a oportunidade para eles avaliarem e fazerem as considerações deles, porque assim, eles estão no local, eles estão enxergando melhor o ambiente, e a gente gosta que o franqueado participe, né, da loja dele, no caso, né? Então eu dou essa oportunidade para eles me falarem, Bárbara, o que você acha da gente mudar aqui? E normalmente as ideias são muito boas, sabe? A gente avalia com o maior carinho, e aí eu consigo fazer a alteração, eu mando de novo o render, né, o 3D para eles, e assim eles conseguem visualizar e já ir namorando, né, tudo que eles precisam, como vai ficar, né, a loja deles. Depois que eles me dão um ok, falam assim, Bárbara, é isso aí a gente trabalha com o detalhamento, entendeu? Então, a gente não, depois do detalhamento, a gente não faz mais nenhuma alteração, né, e se precisar fazer alguma alteração, ou, mudei de ponto, alguma coisa, eles pagam uma nova taxa de projeto. Né? Então, é tudo bem explicadinho, assim, porque, assim, se não for dessa forma, a gente acaba trabalhando como projetista aí, fazendo 3, 4 opções de projeto, né? Então, não. Por unidade, né? Aí, por unidade. Uhum. Já aconteceu de a gente fazer um projeto num local, e aí, por exemplo, né? Normalmente a gente pensa em franquia, colocar franquia em supermercado e shopping, né? Mas é uma burocracia gigantesca, né? O pessoal é muito rígido com questão de projeto e tudo mais. Então, a gente sempre avisa também o franqueado, porque ele também vai ter um custo a mais em relação ao projeto. Porque eles têm que entender que, assim, a franquia, ela por exemplo, nós, no meu escritório, é pago para fazer o projeto da franquia. Nós não somos pagos para fazer projeto de aprovação de prefeitura. Isso é outra coisa. E isso entra muito assim, sabe, nas conversas quando é shopping, supermercado, às vezes posto de gasolina, que é mais rede, mais rígida, assim, também pede. Eles pedem a RT do arquiteto, projeto elétrico, projeto de ar-condicionado, prevenção de incêndio. Então, assim, esses projetos complementares precisam ser feitos por um profissional da região deles, da cidade. Por quê? Porque precisa confirmar medida, né? Precisa estar no local para ver a situação, o que precisa realmente ser feito. A gente faz a adequação do projeto, a gente pega uma tela em branco, que, né, são a planta baixa ali com as medidas que eles nos mandam, e a gente adequa ao nosso padrão no espaço deles. Mas a gente não faz essa liberação na prefeitura, liberação de alvará, entendeu? É um escritório de design de interiores, e não um escritório de arquitetura e engenharia, né? Então, assim, acontece de pessoas fazerem à distância e tudo mais, mas a gente vê que existe uma dificuldade enorme quando é feito à distância. É por prefeitura. O Brasil tem uma gama enorme de processos. Disso, né? Esses dias eu pedi para um engenheiro amigo meu fazer a ART lá de Salvador. Sabe o que ele teve que fazer? Porque assim, ele estava conseguindo cobrar um preço mais bacana, porque eu indico muito ele e tal. Daí ele falou assim para mim, Bárbara, eu vou ter que fazer o meu registro do CREA lá, pagar a taxa, entendeu? Não é nem o visto. E fazer a ART, entendeu? Então, isso tem
um tempo, tem um custo. Então, por isso que a gente sempre fala, busque um profissional da sua região. Às vezes eles não gostam, né? Às vezes eles falam, ai, não, mas você já está com o projeto aí, faz você. Falo, não, mas a gente não é pago para isso. Porque, assim, o valor de um projeto de franquia é X. O valor para fazer todo essa documentação e projeto técnico do arquiteto ou engenheiro é o dobro, é o triplo, entendeu? Porque é realmente mais demorado e mais detalhado, entende? Então, é um problema que a gente encontra, né, quando a gente vai fazer loja em shopping ou mercado, mas o franqueado dele está sempre ciente, né? Desde o começo ele está ciente de que a franquia entrega o projeto de adequação, o projeto como que eu posso falar? É o projeto da franquia dentro do seu espaço. Agora, para você aprovar esse projeto nos órgãos competentes, aí é com você, entendeu? Uhum. E aí, partindo para a gente chegar mais próximo do final aqui, Bárbara, a gente pensando em assim em aprendizados e dicas, né, para quem agora está com a franquia já com mais unidades e tal e tá pensando em padronizar, o que você compartilharia assim com o pessoal da arquitetura e design dessas unidades, assim, o que você mais sofreu, que você falaria, não vá por esse caminho, porque acho que aqui vai pegar pesado mesmo. Cara, eu acho que não ter um manual de implantação, sabe? Hoje, depois de 1 ano e pouco, que assim, a demanda cresceu demais, né? Então, a gente começou a fazer as coisas e aquilo, empreender é você pular de paraquedas e tentar montar o teu paraquedas durante o voo, né? E é literalmente isso mesmo, assim, a gente não pode ter medo de começar, né? Tem que começar, mesmo assim, sabe, eu não sei direito, a gente sempre vai tentar fazer o nosso melhor, né? Mas assim, se der tempo, né, do franqueado ou do escritório de arquitetura que quer começar a trabalhar com franquia, se especializar em montar todos os processos, sabe? Destrinchar mesmo todos os processos e você ter ali o começo, o meio e o fim e o que você precisa para cada etapa ser cumprida. Porque quando a pessoa compra uma franquia, ela entra numa euforia que ela quer ver aquilo pronto para ontem. Mas ela tem que entender que tem que ter processo e tudo numa franquia, por exemplo. No nosso caso, a gente tem vários fornecedores que são homologados. E, né, então, assim, não dá para comprar com o outro, porque o sistema já está todo implantado, a gente faz todo um estudo, e normalmente, né, a franquia tem todos esses fornecedores homologados. Cada fornecedor tem o seu prazo, né, a sua forma de pagamento. Então, assim, o franqueado ele tem que entender que ele tem que dispor de tempo para negociar, né, enfim, para fazer o trâmite dele ali que ele precisa. Mas falando da parte de arquitetura mesmo, da parte de projeto, ter esses processos bem definidos, assim, e ter um manual de implantação, como que a informação vai chegar até nós, como que a gente precisa que essa informação chegue, né? Que são as medidas e tudo mais. Qual é o prazo que a gente vai ter para fazer o projeto, a alteração e detalhamento. Depois disso, entra vocês, né? Que a gente sempre explica, né? Que são os nossos facilitadores na hora de orçar, eles ficam muito mais confortáveis sabendo que tem vocês aí, né? E aí quem que vai cuidar da minha obra, quem que é o responsável, sabe? A gente tem que ter tudo muito bem documentado, sabe? Pensar em todos os processos, mas assim, mínimos, assim, sabe? Hoje você, no dia tal, você vai ligar para fulano para combinar alguma coisa, entendeu? Então a gente tem que estar ali e a administração disso é só por Deus. Ajoelha e reza. Assim, a gente é tanta coisa, né, Yuri? É tanto cliente, graças a Deus, né? A gente não tá reclamando, mas assim, é tanto cliente que assim sozinha não dá certo mesmo. A pessoa que vai fazer isso sozinha não consegue. Então, hoje eu estou abrindo a frente, né, para o pessoal do escritório começar a me ajudar cada vez mais nessa questão de projeto. Eu ainda sou meio ciumenta, sabe, com a mágica. Eu gosto de eu fazer. Eu faço os projetos e não é um copia e cola, sabe? As pessoas acham, em franquia, é só copiar e colar. Não, não é, sabe? Cada loja tem um perfil diferente, questões diferentes de estrutura. Então, assim, eu que sei como que funciona ali o fluxo, eu que
remanejo as coisas ali pensando como é que vai ficar bom. Então, assim, aí eu libero para eles essa parte do detalhamento, né, e tudo mais. Mas, assim, quem conversa com os clientes sempre sou eu, e com os prestadores de serviço também. Porque a pessoa também que vai trabalhar com franquia, ela tem que entender que ela tem que ter tato para conversar com as pessoas. Né? Não adianta ser uma pessoa engessada, sistemática ali, que não consegue ver uma vírgula fora do caminho ali, entendeu? A gente tem que ter tato, a gente tem que ter um jogo de cintura, sabe? Para conseguir conversar com o pessoal e conseguir fazer com que eles façam o que a gente quer que eles façam. Né? Então, é isso. Fechou. Bárbara, muito obrigado pela tua participação, eu adorei. Particularmente eu já conheço o trabalho, mas às vezes nessa conversa a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, eu não ia tão a fundo assim nos teus processos, achei incrível, acho que o que você está compartilhando vai ser realmente muito produtivo, porque eu já admito que vou fazer uns cortes aqui para a gente poder compartilhar mais esse conteúdo, mas obrigado de verdade. E, pessoal, esse é mais um episódio aqui da nossa For Franquias. A gente vai ter vários episódios ainda para frente, já tem vários convidados marcados. E, Bárbara, agradeço demais por ter participado, tá bom? Eu que agradeço o convite. Quando quiser bater mais papo, eu adoro falar sobre isso. Fechou. Já tem Tá o próximo bom? marcado, então. Então tá bom. Obrigado. Obrigado, Bom viu, dia, Bárbara? pessoal. Tchau, tchau. Tchau.